E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área para a gente falar aí sobre o nosso programa, né, de todos os domingos, que se chama Roy na área, tá? A gente está aí no episódio número 14 e o objetivo aqui desse programa é trazer um pouquinho aí para vocês, né, do que aconteceu no mini índice na semana que passou, né, as leituras aí dos prováveis movimentos do índice na semana que vem, tá? Trazer aí a agenda econômica para vocês, né, que é um ponto importante, que ajuda muito a vocês lerem o contexto e aí sim evitar algumas operações em horários complicados. Trazemos também aí as principais estratégias utilizadas, né, principalmente no desafio de R$ 1.000, para vocês acompanharem aí semanalmente. E por fim, as dicas do Roy, que são sempre aí muito valiosas para ajudar vocês nessa jornada como trader, tá bom? Então deixa eu compartilhar aí com vocês a minha tela, tá? Então vamos lá, galera. Episódio 14, né? Vamos que vamos. Aqui são os 4 pontos, né, que eu acabei de mencionar para vocês. Então vamos direto ao ponto para ver o que a gente esperava do mercado na semana passada, né? Então, olha só, o mercado iniciou semana passada, né, com esse cenário aqui, ele tinha cumprido aí, né, todos os alvos, ele perdeu esse fundo importante, mas acabou voltando aqui para cima, né, respeitando esse forte suporte aqui do gráfico diário, tá? Então a gente tinha uma expectativa, né, de que ele pudesse, né, rompendo esse ponto aqui, fazer um repique, né? De repente vir testar, né? Já que ele voltou para essa congestão, né? Mas a gente tinha aí um cenário político complicado, né? Toda essa transição, PEC, responsabilidade fiscal, que poderia então causar um certo tumulto aí no mercado, tá? Então vamos ver o que efetivamente aconteceu, né? Olha só, ele realmente rompeu aqui, né, cara, mas não resistiu, entrou uma força vendedora, né? Para mim isso daqui era um trap nesse gatilho, tá? Quando foi aqui, né, ele acabou rompendo a mínima desse trap, atingiu aí os 3 alvos dele, fez um certo repique, né, mas fechou aqui em baixa, tá? Podendo ir então aqui continuar o caminho dele de baixa, tá? Então olha só, pessoal, ele acabou atingindo 3 alvos, né? Praticamente cravou aqui. A gente tem um outro suporte aqui bem forte, tá? Principalmente aí no gráfico semanal, né, onde a gente tem o quarto alvo desse trap, tá? Mas ele acabou então acionando e confirmando, tá? Esse topo duplo, tá? Então ele aciona aqui, confirma esse topo duplo e o primeiro alvo desse topo duplo tá bem mais embaixo aqui no 106, 119, tá? Então essa foi a movimentação da semana, né? Ele tentou realmente fazer um repique maior, né? Acionando esse mamãe grávida, mas não resistiu, acabou estopando aí todo mundo nessa compra, tá? A gente não entrou, tá? Realmente estava muito perigoso. Começou então a fazer realmente topos e fundos descendentes, confirmando então essa virada na tendência aí do gráfico diário, tá? Então ele vai ter alvo aí nos 107,360, tá? E 106,119. Vou falar aqui então nesse próximo slide, tá, pessoal? Então olha só, a gente tem o quarto alvo em 107,360 que fica aqui, e a gente tem esse fundo importante, pessoal, que coincide, tá? Tem confluência aí com o primeiro alvo desse topo duplo diário, tá? Então, ele pode realmente atingir esse alvo e vir aí a atingir o primeiro alvo do pivô, tá? Então, mais uma vez, né, a gente tem aí o cenário político ditando a regra, né? Se ele perder esse alvo, pessoal, a gente pode ter então a confirmação dele buscar o fundo do alargamento, tá? Olha só, esse alargamento aqui tá no gráfico diário, tá?
Então, pessoal, se ele realmente perder essa região, complica e aí ele deve buscar o fundo desse alargamento, tá? Então a gente tem que ficar aí de olho, tá? Porque o cenário não tá muito bonito e não deixa de ser aqui, pessoal, tá? Um pouco, né? Um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Então, assim, a gente teve vários padrões que o índice costuma fazer, confirmando aí essa tendência de baixa e uma possível continuidade, tá? Então vamos ficar de olho principalmente aí nesse alargamento e ele perder esse fundo aqui. Tá bom, galera? Bom, no semanal, né, é o mesmo fundo lá que eu tô falando, né? Ele cumpriu aí o primeiro alvo desse mão grávida, tá? Se ele perder aquele fundo, ele vai estopar todo mundo que entrou no pivô desse semanal aqui, tá? Então, realmente é um cenário complicado, porque ele tem esses alvos aqui para cumprir ainda no mamãe grávida, de repente chegando aqui nesse outro forte suporte mais embaixo, na casa ali dos 97 mil pontos, tá, pessoal? Então, ele acaba podendo até reverter essa tendência do gráfico semanal, né? Por enquanto a gente está nessa condição, mas ele não poderia perder esse fundo aqui, tá, galera? Indo para o 120, pessoal, para mim é claramente uma tendência de baixa e fazendo topos e fundos descendentes, tá? Podendo então vir buscar esse alvo no 104.940, seria aí o terceiro alvo do pivô de baixa no 120, tá? Então, pessoal, mais uma vez, o que que vai ditar essas regras aí, né? Mais uma vez, o cenário político, né? Vai ditar o movimento aí do índice, tá? A gente tem toda essa discussão em torno da PEC e responsabilidade fiscal envolvida, né? Nessa PEC aí, tá? A gente teve aí carta de alguns economistas Lula, né? Pedindo para que ele respeite aí, né, o teto fiscal e tudo mais. Temos aí novas especulações em torno da urna eletrônica e blá blá blá, que talvez tenha um pedido do PL para anular a eleição e tudo mais. E a gente está tendo aí fortes movimentos dos caminhoneiros, tá? Então vejam só que o cenário não é para peixe, tá? O mar não tá para peixe, hein? Então, muito cuidado nessa semana aí que vai entrar, tá? Porque pode vir fortes volatilidades. Tá bom, pessoal? Então, essa era a expectativa aí dos movimentos, né, prováveis movimentos do mini índice, tá? Então, passando aqui para a nossa agenda econômica, tá, pessoal? Segunda-feira a gente tem aí relatório Focus, né? Vamos ver se muda alguma previsão pela frente, tá? Previsões essas sobre taxa de juros, inflação, dólar, né, e até o PIB, tá? A gente vai ter o índice de atividade do Fed nos Estados Unidos, balança comercial aqui no Brasil, tá? Terça-feira totalmente sem agenda importante, tá? Então a gente não tem absolutamente nada que vá sair que possa trazer volatilidade para o índice em termos de agenda econômica, tá? Mas aí na quarta, né, olha só a quantidade de índices que vamos ter pela frente, né? Então tem PMI pela Europa, pedidos de bens duráveis, pedido de seguro-desemprego, que normalmente sai na quinta, mas como é feriado nos Estados Unidos na quinta, eles anteciparam para a quarta. A gente tem PMI, venda de casas novas, confiança do consumidor e aqui no Brasil o nosso fluxo cambial mensal, tá, pessoal? Então, quarta-feira para mim é o dia aí mais complicado para operar. A gente deve ter mais cuidado, tá? Quinta-feira a gente tem o IPCA aqui no Brasil, IPCA 15, né? É um índice importante de inflação, então tem que ficar de olho e ficar de olho também em relação à liquidez, porque é feriado nos Estados Unidos, né? Sexta-feira a gente tem a divulgação de investimentos estrangeiros no Brasil e o relatório mensal da dívida pública do Brasil, tá? Então, agenda econômica aí um pouco esvaziada na semana, tendo a quarta-feira como o principal dia aí para mim de mais volatilidade, né? Sempre lembrando, pessoal, que a gente está com um cenário político complicado, então muita atenção. Tá bom, pessoal?
Então vamos lá para o desafio de R$ 1.000, né? A gente vem tendo aí uma taxa muito boa, tá? De 96% de acerto, tá? A gente tomou realmente um loss de R$ 57,60, totalmente dentro aí do nosso gerenciamento de risco, tá? Então, olha só, a gente teve aí durante os dias da semana essa quantidade de trades, tá? E quarta-feira, pessoal, não é à toa que eu tenho feito menos trades, por quê? Porque nas quartas a gente está tendo aí algumas divulgações de dados importantes da agenda econômica, então eu procuro ficar menos posicionado, tá? Olha só, o choque foi a estratégia que a gente mais utilizou, inclusive tomando um dos losses, erro de leitura meu. Depois vem a estratégia da short, tá? Então essas duas estratégias aqui, elas serão dadas aí no nosso curso Formação Mini Índice Pro, tá, pessoal? São duas estratégias importantíssimas aí do nosso modelo operacional, tá? Indicadores validadores, galera, ó, a FIBO aí tá liderando, né? Então, mais uma vez, não dá para ficar sem saber traçar projeção e retração corretamente, tá? Horários do dia, né? Podem ver que a gente não opera é muito difícil a gente ter alguma operação após as 2 da tarde. A gente concentrou aqui muito mais entre 10 e 11h30 da manhã, tá? Tendência, né? Sempre aí, a maioria das operações a favor da tendência, tá, galera? Então, olha só, importantíssimo, tá? Operem a favor da tendência, a probabilidade é muito maior de dar certo, tá? Duração dos trades, né? A maioria durou até 5 minutos, tá, pessoal? Não mais do que isso. A gente não teve nenhum trade aí durando mais do que 30 minutos, tá, galera? Continuando aqui, né? Então, dos 26 trades que a gente fez até agora no desafio, eu considero 25 aí com uma nota muito boa, tá? Ou seja, foram ótimos trades. E esse aqui que a gente tomou o loss, para mim foi ruim, porque teve o quê? Leitura, erro na leitura, tá, galera? Eu tracei fibo errado, a retração de fibo foi traçada errado. Então eu entrei errado e tomei o stop, né? Não teria outra opção. Se esse trade aqui tivesse dado certo, teria sido sorte, tá? Porque realmente a entrada foi feita errada. Tá bom, galera? Então vamos lá para dicas do Roy, né? Então minha dica é, cara, curso Formação Mini Índice Pro, tá? As inscrições vão abrir aí amanhã, tá? Ainda dá tempo de você entrar no grupo VIP, aonde, né, você vai ter o link das inscrições 1 hora antes de abrir para o restante do pessoal, tá? Então, quem estiver nesse grupo, as inscrições abrem aí às 7 da manhã e para o restante que não estiver no grupo, às 8 da manhã. Então, você vai ter 1 hora. Para quê? Para te dar a chance de você ganhar, né, a mentoria individual comigo, tá, pessoal? Então, os 10 primeiros vão ter aí uma mentoria individual comigo e todo mundo que se inscrever na segunda-feira vai ganhar, então, uma camisa do Team Sniper, tá, galera? A gente tem as 3 aulas ainda lá no YouTube, tá, disponibilizadas, né? Foram aí 3 aulas intensas, onde a gente divulgou muita coisa legal, tá? Sem cobrar absolutamente nada, tá? Foi no treinamento TT Pro, treinamento trader profissional, tá? Então elas estão gravadas lá e lá tem muita informação aqui sobre o curso Mini Índice, tá? Como eu recebi, pessoal, muitas perguntas aí no inbox, tá? E até no WhatsApp, tá? Então ontem eu fiz uma live aí para tirar dúvidas, tá? Não só do treinamento que a gente está lançando, mas também dúvidas sobre o conteúdo que eu dei nessas 3 aulas, tá? Então tá gravado lá no Insta, dá tempo de ver ainda, tá? Foi uma live ontem bem legal, tá? Então o convite que eu faço é: venha se tornar um trader profissional, tá, pessoal? Sem amadorismo, tá bom? E para lembrar, amanhã a gente tem aí o nosso pré-mercado ao vivo, tá? Então eu estarei no YouTube amanhã, ao vivo, a partir das 8h15 da manhã, tá, galera? Então não percam, tá? Amanhã, a partir das 8h15, eu vou fazer aí com vocês o pré-mercado ao vivo.
E provavelmente eu vou esticar um pouquinho aí, tá? Na abertura do mercado e depois da abertura, para dar aí a minha leitura e o panorama do que pode acontecer. Tá bom, galera? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Um excelente domingo e até amanhã às 8h15 da manhã, tá bom? Um beijão a todos. Tchau, tchau.